Fala, gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live, mais um encontro nosso. Eu sou Rafael Vielewski, sou mentor de terapeutas e agora eu quero convidar você para essa live que é muito bacana, muito especial, muito importante aqui para mim, que é um tema muito legal. Eu tenho um convidado muito especial que vem aqui hoje comigo, que é o Alexandre. O Alexandre, ele é bombeiro militar e ele é hipnoterapeuta também, fez o curso de hipnose, né? Ele fez uma mentoria, o processo comigo e ele tá aí transformando vidas e aconteceu algo muito interessante com ele essa semana aí, numa das ocorrências que ele foi atender, né, do próprio corporação, como bombeiro militar, ele foi fardado a atender essa ocorrência, e lá ele usou nessa ocorrência hipnose, programação neurolinguística, e ele recebeu aí, né, foi tão interessante, foi tão legal o desfecho dessa operação, que ele recebeu até um elogio aí do comandante do batalhão dele lá, né, por meio de um documento oficial aí, falando sobre isso e, digamos assim, elogiando esse ato dele que foi tão legal e tão importante. Então, essa história é muito bacana, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Tem histórias que merecem ser contadas e essa aqui de hoje, com toda certeza, é uma que merece ser contada. Então, espero começar esse bate-papo e a gente trocar essa ideia aí, tá bom? Vamos ver se vai aparecer aqui. Vamos lá, só um momentinho, entrando aqui. Vamos ver. Vamos ver se esse menino está vindo. Olá. Deu aqui? Não, não deu. Vamos ver o que aconteceu. Você caiu aí, ô amigo do céu? Tá, acho que não deu certo. Vamos tentar de novo. Tenta aí de novo, Alexandre. Não sei se você está por aí, mas se tiver por aí, clica aí de novo, manda entrar aí para a gente entrar aqui mais uma vez, tá bom? Apareceu o pedido aqui, mas desapareceu logo na sequência, tá bom? Então manda de novo aí pra gente contar essa história bacana aí que aconteceu com você essa semana aí. Acho que foi ontem, né? Eu acho, enfim, mas enfim, essa semana aí. Então só dá um momentinho pro Alexandre entrar aqui de novo pra gente contar essa história muito legal aí que aconteceu com ele. O Alexandre, então, que é bombeiro militar e que ele estava atendendo uma ocorrência aí, né, do Corpo de Bombeiros. Ele acabou usando a hipnose, PNL, todo esse processo aí para ajudar nessa ocorrência. Então vamos ver aqui se ele vai entrar aqui e pedir para participar dessa live para a gente poder começar esse bate-papo, tá bom? Então vamos esperar só mais um momentinho para ele entrar aqui, vamos ver o que vai dar aqui e aí a gente começa esse assunto. Já aproveito e convidar você para assistir ao vivo comigo, se você está vendo essa live depois da hora, né, pelo Spotify, pelo Deezer, pela Resso, né, ou pelo YouTube fora do ar, né, digamos assim, que não é ao vivo. Então vem participar comigo ao vivo, eu faço lives toda segunda, quarta e sexta. Hoje eu estou fazendo terça, mas esse assunto merecia ser contado e por isso eu estou aqui falando sobre esse assunto, tá bom? Então seja bem-vindo e vem participar comigo aí para a gente aprender junto, construir junto esse processo aí, tá bom? Então vamos ver quem que entrou aí, vamos ver se o Alexandre está voltando, se ele não está voltando, o que está acontecendo, o que está rolando com essa internet aí, que entrou e não entrou, aí saiu e voltou, e aí vamos ver o que vai dar aqui para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, tá bom? Então enquanto eu espero o Alexandre voltar, deixa eu ver se ele já está aqui. Ó, ele está por aqui, vamos ver se vai aparecer aqui, ó, bloquear já está aqui não, vamos lá. Aqui, veja aí, Alexandre, se deu certo aí para tu aí, garoto, para você enviar a solicitação, tá bom? Para a gente poder abrir aqui. Você enviou antes, deu certo, mas caiu. Agora você precisa enviar de novo, tá bom? Então manda de novo o pedido aí para você entrar ao vivo aqui para a gente começar esse nosso bate-papo aí. Muito bacana, tá bom? Então vamos lá, vamos ver. Hoje, o tema de hoje, a gente vai falar então da história aí do Alexandre, o que ele passou, o que ele viveu e como que ele usou a hipnose aí e a PNL no atendimento dos bombeiros. Então, enquanto ele vai entrando, vou dar um tempinho para que ele entre. Alexandre, clica na câmerazinha e manda de novo a solicitação, porque adiante já foi, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, me manda aqui, me contei para eu saber. Enquanto isso, eu já vou contar a história. Então, a história não, eu vou ler esse documento que tem aqui. Eu não sei nem como é que é o nome desse documento aqui, mas esse documento é bonito. Está escrito aqui que o assunto é elogio de praça, é isso? Olha só que beleza, hein? Coisa linda, hein? Então vamos ver se o Alexandre está entrando aqui. Vamos lá, Alexandre. Manda aí para nós o pedido aí, garoto. Manda aí para nós. Clica ali o maisinho que tem ali embaixo, ali naquela câmerazinha com o maisinho ali, para a gente poder abrir aqui a parada, tá bom? Vê aí o que tá rolando aí. Vê se consegue. Remover, bloquear, entrar ao vivo. Aqui, ó. Ah, agora sim. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, vamos ver. Agora vai dar. Agora vai dar certo. Vamos fazer pensamento positivo, mentalização aqui, lei da atração. Pra gente entrar. Opa, aí, agora sim, hein? Depois de um tempo, deu problemas técnicos aqui no meu telefone. Ah, mas isso aí acontece, pô. Senão não seria vida real, né? Assim que se chama, pô. Só para quebrar o gelo. É isso aí, coisa boa, hein?
Muito, muito obrigado aí por aceitar esse convite de vir aqui contar pra gente essa história aí, cara. E primeiro eu quero te dizer parabéns aqui publicamente aí pelo que você fez, pelo que aconteceu aí, né? E dizer que, pô, eu me sinto muito feliz aí de alguma forma fazer parte da tua história aí, de saber o cara grande que você é aí, o excelente profissional aí. Muito obrigado mesmo. Certo, eu que agradeço pelo todo o apoio que tens me dado até então, né? E sempre quando eu Legal. precisei de alguma dica, algum feeling, feedback ali, tipo, eu falo com o Rafael. Que legal, muito bom. E aí, cara, me conta então como é que foi essa história aí, meu? A gente nem conversou, né? Eu li o documento lá e falei, não, cara, vamos falar disso ao vivo aí. Conta pra gente então o que que aconteceu. Eu nem vou ler o documento aqui, então vou deixar você contar aí como é que foi a história pra quem tá assistindo, porque essa história merece ser contada. Então, foi algo meio assim desse uso. Como eu digo assim, nossa profissão ela é muito aleatória, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a meio minuto, né? O telefone Uhum, toca e pá, vamos ir. Então o familiar ligou, não, o moço lá estava na RS lá, se ameaçando jogar na frente de um caminhão. Foi isso que ele alegou e uhum, disse. E os familiares uhum, tinham ido lá e ele não queria mais retornar para casa. uhum. E aí, RS é rodovia, no caso. Ele tava tentando isso, suicídio, isso? Tá. exatamente, se Aham, jogar na frente de um caminhão. aham. Então, nós deslocamos até o local, até eu brinquei com meus colegas, é hoje que eu vou trabalhar a minha parte da hipnose com eles. Unir esses dois perfis aí, né? Para quem não conhece o Alexandre, ele é terapeuta também, né? Além de bombeiro, ele é terapeuta, né? Muito legal isso. E aí Exato, uniu né? os dois hoje, então. Na verdade não foi sábado isso. Ah, foi sábado? Ah, Foi no legal. sábado, exato. Então, na verdade, quando nós chegamos no local, o indicado pelo pessoal, né, ele não encontramos um senhor lá, e aí ele falou que o moço tentou se jogar na frente do caminhão, o caminhão parou, inclusive, só que Uhum, depois dessa tentativa ele saiu caminhando. E aí nós uhum, não localizamos mais ele de imediato, fomos até a casa da família, né? uhum, E aí eu conversando com a família ali, eu tinha assim, eu tive o Pritel que falam, né? Eu levantei aham, mais ou menos os casos do guri já, do Thiago, onde é aham, que eles me passaram o seguinte, que ele perdeu a mãe quando era pequeno, a avó dele, ele estava tentando contato com a avó dele que não mora na cidade e não estava conseguindo, o uhum, pai também disse que não tinha muito contato, e aí eu até falei com a guria, tipo, um caso típico de rejeição, né? Ele estava tentando uhum, contato com a avó, estava se sentindo rejeitado por isso, e aí ela uhum, entrou em colapso emocional, né? uhum. E você vê como é importante esse conhecimento, né, do nosso lado emocional, assim, né? Como isso faz diferença para entender a pessoa que está sofrendo ali, né? A pessoa que está chegando a uma atitude desesperada dessa, assim, ela tem uma dor emocional gigante dentro dela, né? A gente saber olhar e ver isso aí muda tudo, né? Exatamente. Esse é o pulo do gato que dizem, né? Essa é a parte mais Aham, importante, é saber o que a outra pessoa está passando, né? aham, Aí, e aí então eles passaram para nós o endereço onde é que ele morava, né? E aí, chegando perto da residência, nós vimos um moço sentado lá na outra esquina, numa praça, no campo de futebol. Aí eles, uhum, não, deve ser esse cara. Aí cheguei, abordei ele, conversamos com ele um pouco. Aí ele ficou meio relutante no início, né? uhum, E aí como eu sabia que era parte da rejeição, ele faz 2 meses que morava na cidade aqui, eu comecei a conversar com ele, tu é daqui, mora aqui, daí ele começou a falar, né? Vamos dizer uhum, assim, eu dei eu criei aquela conexão com ele, né? uhum. Você deu o Permiti ele ambiente falar. adequado para ele se expressar, né? Dizer o que ele precisava falar, né? Legal. Exatamente, né? E aí ele começou a se abrir, ele falou que não era daqui, eu pedi, tu é da onde? Sabendo todas essas coisas já, né? Ele disse, não, ele Uhum, mora longe. Eu falei, pai, tem familiar aqui? Daí ele falando que ele só tinha avó. Aí ele começou a se abrir, dizendo, eu falei, pai, a mãe, teu pai, como é que foi, como é que é? E aí ele foi se permitindo a falar aos poucos, né? isso E você a, fardado de bombeiro lá na praça da cidade, isso. e isso, eu sentei do lado dele, eu sentei Olha do que lado legal, dele. né? Na verdade era num campo de futebol afastado, né? Eu sentei do lado Aham, dele e aí comecei a aham, conversar com ele, tipo, bem na amizade mesmo. aham, que legal. E aí ele começou a chorar, inclusive ali naquele momento ele começou a chorar, e ele falou, daí eu falei, não, pois é, a tua namorada gosta muito de ti e tal. E ele falou, não, eu não quero mais voltar para casa, eu vou dormir na rua, eu vou arrumar um dinheiro, vou ir para outra cidade, vou começar uma vida nova. Eu falei, tá, mas veja bem, a Luana, pelo que eu conversei com ela gosta muito de ti. Tipo, não, eu não quero saber de mais nada. Aí ele só Uhum, naquele momento ele falou, não, pois eu falei, pois é, me falaram que tu quis se suicidar e tal.
E aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, que isso eu não vou fazer. Tô te prometendo para ti aqui, depois de nós conversando um tempo, né? E aí ele falou, não, tô te prometendo, eu não vou fazer isso aí. Eu falei, não, então tá. Eu falei, tu não quer algum apoio, tu não precisa de alguma coisa, pelo menos durma na casa hoje até tu achar conseguir o dinheiro para passagem que ele queria ir embora dali, né? Ele falou, não. E daí eu criei toda aquela conexão com ele e falei, tipo, bom, eu vou, já que tu tá me prometendo que não vai se suicidar mais, mas se tu precisar de qualquer coisa, aí eu falei para ele que eu era terapeuta também, que eu trabalhava com terapia, que eu poderia ajudar ele nessa situação, nessa saudade da mãe que ele tinha principalmente. Porque o que ele me falou ali? Ele perdeu a mãe dele com 9 anos de câncer, porém a família não falou para ele que a mãe dele faleceu. Eles falaram para ele 2 meses depois. Né? Até então ele achava que ela estava nos proteger as crianças, né? Exatamente. Já atendi muita gente que foi traumatizada porque a família queria super proteger a criança. É justamente essa história aí. E a criança se sente traída, enganada, se sente passada para trás, se sente pior pessoa do mundo. Né? Por que ele me falou naquele momento? Que o pai dele estava afastado dele, sempre foi bem afastado, então ele não tinha vínculo com o pai. Ele é muito ligado com a mãe, né? Então, mas a mãe dele faleceu de câncer a ele. Foram falar para ele, porque provavelmente ele pedia todo dia cadê a mãe, né? E então o que ele se sentiu ele se sentiu traído pela própria avó, que era a única pessoa responsável por ele, por não ter falado para ele, né? E ao mesmo tempo, ele se sentiu responsável pelos outros 2 irmãos mais novos dele. E como ele tinha 12, depois isso era 12 anos mais ou menos ali, ele falou, 9, 12 anos. E aí ele se sentiu com aquela responsabilidade de cuidar dos irmãos, e a pressão era tão grande, ele não se sentiu capaz. Né? Então ele tinha todo esse peso nas emoções dele. Então era bem complexo. Mas enfim, aí bagunçou tudo de uma vez, né? Bagunçou tudo de uma vez. E aí você chegou lá bem na hora. Exatamente. Ele estava assim, não sabia certo onde é que estava, né? Mas quando ele estava começando a contar isso para mim, ele começou a chorar, né? Então ele se permitiu entrar na emoção. Eu falei para ele, cara, assim, então, ele não queria ajuda nossa, ele não queria ir para lugar nenhum, queria ficar, ele só quero ficar no meu tempo sozinho aqui, eu vou prometer que eu não vou fazer mais nada. Aí eu falei, não, se tu quiser, eu posso te oferecer ajuda, qualquer coisa que tu precisar, talvez um lugar para dormir, deixa que eu ajudo, eu procuro para ti, se tu precisar, me procura lá no quartel. Cara, eu falei para ele, cara, tu é um cara muito especial, tu é um cara muito legal, tem um coração bom, se tu precisar, eu tô aí para que tu precisar, literalmente, né? Então eu criei aquela conexão, tipo, que eu me importava com ele. Como ele estava se sentindo rejeitado, né? Aí eu pensei, não, eu vou criar essa conexão de eu me importar com ele. Que era isso que ele precisava, né? Claro, senti que ele não estava sozinho, né? Naquele momento ali, alguém estava olhando para ele, né? Legal. Exato, né? E aí então, o que foi? Daí nós retornamos, falamos com os familiares dele, onde é que ele estava, e que ele falou que ele realmente não queria voltar mais, e que ele só precisava de um tempo dele. E aí o que aconteceu? Nós retornamos para o quartel, então em torno de umas 2 horas depois, ele bateu lá no quartel. Olha que beleza, hein? Olha só que legal. Essa foi a parte mais... Você esperava que ele ia lá? Você falou que você estava aberto para isso, que você podia ajudar ele, mas você acreditava que ele ia ir lá? Sim. Acreditava? Sim. Legal. Eu tinha quase certeza, porque tipo, do jeito que eu conversei, a conexão que nós criamos naquele momento, eu pensei, e como ele não tinha ninguém, eu pensei, é certo que ele vai me procurar. Que legal. Né? E aí 2 horas depois ele bateu lá, e aí? Ele bateu lá, ele falou, eu só preciso de um pouso, um lugar para dormir, para descansar até amanhã. Eu falei, não, tudo bem, vamos ver se eu consigo. E aí comecei a conversar com ele novamente, daí ele começou a chorar comigo. Ele falou, você nem sabe, eu voltei lá na BR, eu tentei, eu tava caminhando no meio da rua, os carros buzinavam para mim, mas tinha algo que não me deixou me atirar na frente dos carros, do caminhão. Tinha alguma força maior interna. Eu falei, não, ele disse assim, como eu prometi para ti que eu não ia fazer, eu não fiz. Olha aí, ó. Agora eu vim pedir tua ajuda, eu preciso da tua ajuda, diz ele. Agora fala a verdade, você se arrepiou nessa hora, não foi não? Tá louco? Tá louco. Eu digo assim, aí eu pedi pra ele, vamos fazer uma terapia, já conhece hipnose? Ele contou assim, uma vez minha irmã fez 2 sessões para perder medo de cachorro, mas não adiantou. Eu falei, mas tu quer passar? Diz, não. Aí a gente fez, levei a informação. Aí você falou,
Mas não foi comigo que a tua irmã fez, não, né? Senão hoje, senão hoje ela ia ter vários cachorros de estimação lá, né? E aí só foi, ele se permitiu, ele já estava num estado emocional muito forte, né? Claro. Então para ele Uhum. entrar foi um estalar de Aham. dedos, assim. Ele só se E aí permitiu e foi. você fez a terapia lá no batalhão dos bombeiros mesmo? Lá dentro do quartel, Que numa legal, cadeira cara. de escritório, assim, Aham, normal, e eu sentado do meu lado ali. É por isso que eu sempre digo assim, muitas vezes eu me preocupava muito com o local, tinha que ser no meu espaço aham, aqui, com as coisas tudo aham, ajeitadas. Eu percebi exatamente que não tem nada, porque foi no susto, assim. Tipo, eu aham, esperava que ele vinha, mas não tinha me preparado para nada. Eu pensei, se aham, vier. aham. Então eu vejo que não tem essa necessidade de ter um lugar certo, um, todo o enredo ao redor. Tipo, se é pra Uhum, acontecer, a pessoa precisa se permitir, o resto só uhum. flui, né? Quando a pessoa confia em você, ela decide confiar em você, né, e abrir, ela precisa daquilo ali, não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada, tudo faz acontecer, porque é a pessoa que faz acontecer, né? E aí você pôde lá, né, experimentar unir essas duas carreiras. E acho que nem você esperava unir esses dois teus dois personagens aí, o bombeiro e o Não. terapeuta, né? Não é efetivamente assim, na prática não. Foi algo tipo Ah, fora do. E depois, que legal. quando a gente fez todo esse trabalho, então, com a parte da mãe dele principalmente, ele se Aham, desligar, só que ele não conseguiu se desligar efetivamente da mãe. Eu parecia uma aham, criança mesmo chorando, tipo, mãe, não vai, não claro. vai, não vai. Aí, tipo, eu fiz Uhum, a parte da mãe permanecer como um anjo do lado dele, né? uhum, Toda uhum, aquela parte, foi fantástico. aham. Fiz essa parte com a avó dele, que ele também tinha uma mágoa, na verdade, ele tinha um Por problema com a causa de avó. não ter contado, né? Por Na causa da avó verdade, não ter contado. na verdade, depois tinha uma outra situação na parte da adolescência dele, que Entendi. a avó, que Tá. a avó literalmente falou assim, se tu fizer isso, eu vou lavar as minhas mãos de ti. E Aham. ele fez, e na cabeça dele, a avó dele tinha literalmente lavado as mãos Desistiu. e... Uhum. É, Desistiu dele. Aham. exato. E aí a Entendi. parte do pai também, e aí eu pedi da namorada dele, ele falou, não, essa é a pessoa que me traz paz, segurança, tranquilidade. Eu falei, pô, fechou todas Aham. então. E aí eu Aham. incentivei, aumentei Mas, essa emoção ali. aham. Mas olha que interessante isso que você está falando, né? Ele falou lá no começo que ele não queria voltar para casa da namorada, que ele não ia ir lá, que ele não queria mais ver e tal. E no fim das contas, ela era, digamos, o ponto de luz na vida dele. Ele estava sentindo que ele não queria arrastar ela para a escuridão onde ele estava, de certa forma, né? Como se ele quisesse proteger Exatamente ela, isso. né? Como se ele não Exatamente isso. merecesse o amor dela, né? Olha que interessante você poder ir lá e ressignificar isso tudo, né? Que massa. Exatamente. Eu acho que tipo, porque na verdade o maior saudade dele era da mãe. E Aham, aí deu uma parte com a avó junto depois, né? aham, Então sobrecarregou esse lado feminino, né? A namorada uhum, daí também, tipo, ele não queria puxar ela para pro lado das trevas internas dele, uhum, assim, né? Para não aham, exatamente para não ferir, não machucar ela, para depois aham, ela não rejeitar ele também. Eu acho que ele aham. tinha esse medo que ela fosse rejeitar ele no futuro. Claro, isso aí é uma coisa que infelizmente é muito comum para quem sofreu rejeição, assim, guarda essa ferida aberta da rejeição. Dificuldade de se conectar com outras pessoas. Quando tem um relacionamento e sente que esse relacionamento está aprofundando mais, a pessoa geralmente cria um espaço, expulsa o outro da sua vida ou algo assim, como quem diz assim: eu vou tirar você da minha vida antes que você me machuque, né? É mais ou menos isso. Só Exata, que a pessoa exata, acaba vivendo machucada, porque ela não consegue realmente se conectar verdadeiramente com as pessoas. E quando ela sente que está conectando, ela pula fora, né? E é ela, uma ela ferida que precisa ser tratada, né? exato, se afasta com medo de, para não sofrer lá no futuro, eu já vou cortar agora, né? Aham, Vou bem isso cortar mesmo. o elo. Aí Pô, muito foi. legal, muito legal. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você permite que eu leia o documento aqui? Não, porque tem muita gente que vai ouvir a gente aí pelo Spotify, por outros lugares e que não vai ter acesso ao documento. Você permite que eu leia, não? Pode ser, até público, para mim, não Pode, tem pode problema. ser? Eu vou ler então. Pode. O documento aqui do comandante, né, do teu pelotão aí, né, o assunto é elogio de praça. Então eu vou ler para vocês o documento aqui, tá escrito, ó. Participo-vos com base no artigo 70, 71, no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 72, do artigo 74, todos do decreto estadual número 43, 245/04, conforme observado por este graduado e por um dever de justiça, não poderia deixar de enaltecer a conduta do soldado QPBM Alexandre Daniel Schroeder, aí tem o número de identificação, que durante o atendimento de ocorrência de tentativa de suicídio, aí tem a data ali, o mesmo abordou a vítima, onde, dialogando com a vítima, conseguiu acalmar e orientar a mudar de ideia de atentar contra a sua própria vida, e se colocando à disposição para ajudá-lo para qualquer necessidade nas dependências do segundo pelotão.
Giruá. Haja visto o soldado Schroeder ter conhecimentos na área de hipnose clínica e programação neurolinguística. Nessa mesma data, por volta das 16 horas, o senhor, que tem o nome da vítima, ele compareceu nesse quartel procurando ajuda do senhor Schroeder, onde o mesmo foi acolhido por ele, relatando que tinha retornado ao local da ocorrência, a rodovia 344, com a intenção de consumar o suicídio. Porém, no primeiro atendimento, ele tinha prometido que não ia tirar a própria vida e isso fez ele se deslocar ao quartel para procurar a ajuda oferecida pelo soldado Schroeder. O soldado Schroeder acolheu a pessoa, né, onde, fazendo o uso de técnicas de hipnoterapia, conseguiu auxiliar a vítima em suas questões emocionais, fazendo que o mesmo reorganizasse suas emoções internamente, vindo a reavaliar o sentido da vida, inclusive pedindo para entrar em contato com sua namorada, que queria voltar para casa. Após o contato com a namorada, ele foi deslocado até a residência, onde ela estava esperando sendo entregue aos seus cuidados. Menciono como fato principal o uso de palavras sábias de seu conhecimento para transmitir segurança e confiança para a vítima e também sua iniciativa, disposição para o trabalho e entusiasmo pela profissão, onde o mesmo conseguiu êxito no atendimento dessa ocorrência, inclusive gerando comoção com os familiares que acolheram a vítima após essa ocorrência, enaltecendo ainda mais o nome do Corpo de Bombeiros na comunidade de Giruá. É isso aí. Coisa linda aí, meu. Muito bom, hein? Parabéns, pô. Coisa linda. Essa história eu falei, cara, eu preciso compartilhar essa história aqui. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Parabéns, mesmo. De verdade, obrigado por estar aqui compartilhando isso com a gente. Não, show. Como você diz, muitas coisas aprendi contigo também, principalmente essa parte da confiança. De se sentir muitas vezes no início, a gente se sente um pouco despreparado, né? Ou, na verdade não é despreparado, aquele receio de como vai. Mas numa abordagem assim, que na hora tem que resolver o problema, a gente vê que tem esse conhecimento está dentro de nós, só basta pôr em prática, né? Uhum. E o que eu vejo que é muito legal, assim, que a gente entende que, como você mesmo falou, né, não precisa de outras coisas, é um conhecimento que é teu, que não sai mais de você, onde você estiver, isso aí tá, né, onde tiver alguém sofrendo de alguma forma que quiser e precisar dessa ajuda, você pode realmente, sem precisar de outras coisas, fazer isso acontecer, isso é muito legal, faz a gente sentir um calorzinho aqui no coração, parece, né, é muito bom, né? Exatamente. Eu digo assim, a parte mais legal assim foi depois que ele durante a sessão, né, ele falou da namorada dele, que era a luz, era a âncora, era a paz. Eu fiz aquela parte de projeção para o futuro, né? Ele se vê no futuro, a pessoa ideal, e papai, ele inclusive imaginou ela do lado dele, com o filho, no colo. Olha só. Ele quer ter um filho com ela e tudo mais. Aí depois, quando eu retornei, levei eles de volta lá, eu falei, tipo, se vocês for casar, me chama para ser o padrinho de casamento, né? Vamos ter que contar essa história aqui já, daqui a pouco, então, né? Padrinho de casamento. Ele dava risada, né? Tipo, pra te ver a mudança na feição dele, quando ele chegou e quando eu abordei ele no início, e depois quando eu levei ele, os meus colegas ficaram, tipo assim, espantados, né? É algo surreal. Realmente a hipnose funciona, porque muitas vezes eles tipo, davam risada, né? Vai trollar o pessoal aqui, né? Pessoal que não conhece, não conhece a ferramenta, né? Então, mas é show. Foi, eu tinha assim, no final da sessão, no final da parte, eu não sei se era eu mais emocionado ou ele mais feliz por ter dado essa mudança na realidade dele, né? É muito legal isso, né? Dá um senso de propósito pra gente, assim, né? Uma coisa muito boa. Eu sempre digo que a terapia, ela preenche a gente, né? A tua profissão de bombeiro, primeira profissão, também preenche, dá um senso de responsabilidade, de ajudar as pessoas, mas a terapia também é muito legal, né? Eu sempre digo isso pra quem, às vezes, está sentindo uma falta de sentido na vida, sentindo uma falta de significado, sente que o seu trabalho não preenche mais. Eu sempre digo, cara, a terapia é muito legal. Traz um senso de propósito pra gente, né? Uma sensação de realmente poder ajudar e fazer a diferença no mundo, né? Exatamente, realmente, efetivamente ajudar a outra pessoa, é isso que eu vejo. Assim. As pessoas que passam no consultório aqui, a gente vê a mudança nítida de uma sessão para outra, ou até depois quando saem da sessão, né? É fantástico. Entra um e sai outro, né? Mas, Alexandre, você faz atendimento à distância também, né? Você faz atendimento aí na tua cidade. Como é que é o teu atendimento? Conta aí para quem estiver ouvindo a gente. Como que as pessoas podem entrar em contato com você para te contratar, para fazer um processo terapêutico? Como que você ajuda? Enfim, né? Quem ouvir essa história e quiser te contratar, como é que faz? Isso, então, eu faço presencialmente aqui no meu espaço, aqui em Santa Rosa. Né? Então, quem quiser, tipo, tem meu Insta, que eu tenho meu contato, tenho no Google também. É só buscar e voltar lá. Aí, por gentileza. Alexandre Schroeder, Schroeder.
É Beleza, maravilha. meio complicado. Eu vou colocar na descrição do vídeo, se você estiver vendo as minhas redes aí, vai estar na descrição o link, tá? Você clica lá e vai direto seguir ele lá. Isso, perfeito. Então a gente faz o presencial aqui e faz a distância também, né? Então eu atendi Aham, já outra pessoa também que veio me, vamos dizer assim, algo de frustração lidar na Bolsa de Valores e uhum, no desenrolar das sessões acabou realmente me falando também que ele já tinha tentado 3 vezes suicídio. uhum, Duas vezes. E aí, aham, depois que eu fiz as sessões com ele, também ele me passou a mesma situação. De, Tchê, tu uhum, não sabe, tu instalou um gatilho mental em mim, do punho fechado, que eu instalei, aham, né, um PNL, e aí quando ele foi, depois das sessões, que ele estava num dia meio abalado, assim, que as emoções ainda estavam meio... uhum. Ele na hora de fechar o punho ali, ele ativou o gatilho de, não, opa, o que eu estou querendo fazer? Aham, trouxe um Então, sentimento que ele não sabia exatamente de onde é que veio, mas opa, deu alguma coisa errada aqui, diferente. exato, exato. Quebrou o Então, estado. esse foi totalmente online, né? Então, Aham, é de outra cidade, perto de Torres, Rio Grande do Sul. aham. Que Né? legal, pô. E é muito legal fazer isso, né? Fazer essa diferença assim na vida das pessoas é muito bacana mesmo, né? É Exatamente. muito bom, né? E essa questão do suicídio, assim, eu vejo assim, que nem você falou que outra pessoa veio te procurar por um outro motivo, não era nem esse, aí no decorrer do processo ele te contou, né? Eu digo assim, tem Exato. coisas que muita gente sofre de uma coisa em comum, mas as pessoas não falam, né? Eu digo que nem, por exemplo, suicídio. Você fala com teu amigo assim, ah, eu tô sem dinheiro, tô sem isso, tô sem aquilo, mas é difícil a pessoa chegar e dizer para um amigo assim, cara, eu tô pensando em me matar, né? É uma coisa que a pessoa guarda para ela, assim, como se ela Exato. fosse ali. E, cara, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente pedir ajuda, a gente não tem que resolver o mundo inteiro sozinho, a gente não tem que dar conta de tudo, não tem nada de errado em pedir ajuda, não tem nada de errado em procurar alguém que você conhece, né, e desabafar com essa pessoa, não tem nada de errado, isso não demonstra fraqueza, né, isso demonstra força, falar dos teus sentimentos, falar do que está doendo dentro de você, precisa de força para isso. Então, fica esse convite para quem está assistindo, ouvindo, né, se já passou por isso, se pensa isso, né, que busque uma forma de falar sobre isso, de conversar com as pessoas, de buscar ajuda, né? Não tem nada de errado, pelo contrário, né? Exatamente. É isso aí. Então, meu amigo, eu acho que é isso, né? O nosso assunto de hoje é isso aí. Eu queria te Isso. agradecer demais aí, pô, por vir compartilhar essa história com a gente e depois você manda a história aí do casamento lá e Eu vou procurar eles essa semana agora para ver como é que tá os Aham, que projetos do legal. casamento deles. Que legal, beleza. Muito obrigado, tá, meu amigo, por esse momento, por essa conversa aí, por estar à disposição aí. Parabéns pelo teu trabalho aí. Eu que agradeço aí, Rafael, por ter me convidado aí. Beleza. Valeu, boa noite. Um abraço aí para todo Certo. mundo. Até Boa mais. noite. Até.